Olá, salve! Estamos com mais um programa no ar, o programa Terceiro Milênio. Eu continuo aqui tem os convidados hoje, o professor Porfírio e o Dr. Carlos Reis. Então, eu gostaria de saber, professor Porfírio, qual o significado do Terceiro Milênio? Olha, racionalmente nós podemos usar o Terceiro Milênio, e devemos usar o Terceiro Milênio, como uma etapa de desenvolvimento do ser humano. Na verdade é isso. Embora estejamos no ano 2000, significando o terceiro milênio na data do calendário cristão, mas, na verdade, na cultura racional, o terceiro milênio significa o terceiro polo de desenvolvimento da cabeça do ser humano. E o que o ser humano não tinha percebido em si mesmo é que ele pensava e imaginava e achava que o pensamento já era raciocínio, porque foi dito para o ser humano, nos primórdios da nossa origem, aqui neste mundo, que nós tínhamos uma origem de alguma coisa pura, divina, racional. Daí o nome, animal racional, querendo dizer animal de origem racional. Então, com isso, o ser humano ele apenas pensava e imaginava, e racionalmente, e hoje estamos esclarecidos exatamente por esse aspecto. O primeiro milênio, que se quer dizer, é o primeiro polo da cabeça que se desenvolve, que é a imaginação do ser humano. Porque a cultura racional ela explica o desenvolvimento humano através das eras, de um poder natural de aprendizado, que a natureza é que tudo transforma, é que tudo cria, e ela também desenvolve. E nesse desenvolvimento, para o ser humano aprender a falar, levou muito tempo. Então tudo é uma preparação, uma transformação, e o primeiro milênio que se conta, queremos dizer, a capacidade do ser humano de imaginar, criar imagens, começar a trabalhar os seus entendimentos. Um segundo milênio quer dizer uma segunda máquina que a natureza está aprontando na nossa cabeça, que faz o ser humano evoluir o pensamento, e isso é bem recente, que o pensamento do ser humano na Idade das Cavernas ele praticamente não pensava, ele apenas tentava sobreviver. Com o avanço e a evolução da espécie, que todas as espécies evoluem, o ser humano também, na classe de animal racional, o segundo milênio chega ao desenvolvimento do pensamento, à civilização. Estamos aí praticamente chegando até a destruição da própria civilização. E agora vem então o terceiro milênio, que é desenvolver a terceira parte da cabeça, que se chama máquina do raciocínio. Esse é que é o verdadeiro significado do terceiro milênio dentro da cultura racional, dentro do estudo da cultura racional. Terceira máquina que está na nossa cabeça e que está localizada exatamente na glândula pineal, que foi o órgão preparado pela natureza para receber esta transmissão com a parte invisível, onde o ser humano passou pelo mundo espiritual, teve toda essa comunicação espiritual. Aí, já com essa ligação, o Dr. Carlos peço até para ele me acrescentar, porque ele tem dados muito bonitos a esse respeito, e isso caracterizando o segundo milênio, o pensamento humano. E o terceiro milênio é o desenvolvimento do raciocínio, e para desenvolver o raciocínio, terceiro polo da cabeça, glândula pineal, somente um conhecimento da nossa origem, que é racional. O raciocínio, racional, racional, raciocínio. Então, o terceiro milênio, substancialmente, é isto. Terceira etapa do desenvolvimento humano, o avanço da civilização para uma nova fase. Estamos em plena fase de aparelho racional. É o que nós começamos no início do Universo em Desencanto, primeira declaração do livro. Estamos em plena fase de aparelho racional. Uma mudança de fase, e aí chega o terceiro milênio. Pediria que o Dr. Carlos falasse um pouquinho mais sobre Eu gostaria que ele acrescentasse mais alguma coisa. Então o Porfírio falou muito bem essa questão do terceiro milênio. São 3 polos na cabeça do ser humano, e são 3 máquinas que o racional superior nos ensina. Máquina do pensamento ligada à energia elétrica. A pessoa pensa uma porção de coisas em segundos, mas a energia elétrica ela é muito rápida, mas é variante, não para nunca. Se a pessoa estiver preocupada ou aborrecida, ela vira a noite pensando e não resolve o problema, e no dia seguinte ela está com o cérebro cansado, ela está com 2 problemas, né? A máquina da imaginação é ligada à energia magnética, são arquivos mais pesados, ela é mais lenta, forma as imagens, guarda as memórias. E tem a máquina do raciocínio, a glândula pineal. A máquina do raciocínio ficou como que incubada, ela ficou embrionada, essa célula racional, esperando o terceiro milênio. Nós somos filhos naturais dessa natureza, que é um grande conjunto eletromagnético,
e somos filhos legítimos de Deus porque temos essa centelha divina justamente na máquina do raciocínio, né? Então, o terceiro milênio é a continuação do primeiro e segundo milênio. A natureza fez as duas máquinas do chão, de pensar e imaginar, para a lapidação da humanidade. Nós nos materializamos, abusando do livre-arbítrio, perdemos as virtudes e passamos a sofrer as consequências do que fizemos para nós mesmos. Nessas transformações veio o primeiro milênio, a energia magnética desenvolvendo a imaginação e nos lapidando a forma. A forma do ser humano no início aqui na Terra era uma forma de monstro, não era uma forma como a gente tem hoje. Isso foi se lapidando, a áurea também foi desobstruindo, a rudez, o atraso e a brutalidade no comportamento do ser humano é devido ao seu campo biomagnético estar sobrecarregado. E isso a lapidação foi limpando. No segundo milênio, chegou-se ao desenvolvimento do pensamento, até a civilização. O animal racional passou a ser domesticado, depois humanizado, por último alfabetizado, e agora tem a capa de civilizado, mas depende de se conhecer. Isso é que é o terceiro milênio. Civilização do terceiro milênio é a humanidade com o raciocínio desenvolvido. Com o raciocínio desenvolvido estamos ligados a Deus, e aí vai ter na Terra, o terceiro milênio é isso, está profetizado em várias culturas do passado, vamos ter na Terra paz, amor, união, fraternidade e concórdia universal. Doutor Carlos, ele foi civilizado e agora ele tem que ser racionalizado, é isso? Exatamente. Nós estamos na fase do terceiro milênio. É a fase, primeiro, é uma fase de recuperação do animal racional, e o animal racional passa para a classe de aparelho racional e começa o seu desenvolvimento racional do raciocínio. Com a continuação, vem o desenvolvimento da vidência racional, que é uma das grandes provas da cultura racional. Isso pode não acontecer com o leitor logo no início, mas com a dedicação, a leitura atenta e reflexiva dos livros Universo em Desencanto, vai desenvolvendo essa célula racional e depois a pessoa passa a ter a visão de luzes, primeiro no livro, depois vai chegando ao ponto de ver as auras, ver os espíritos, ver os habitantes do astral superior, que na linguagem místico-religiosa do judaico-cristão são os anjos do Senhor, naquela linguagem, né? E até ver o mundo racional, o nosso mundo de origem. Quando a gente já estiver vendo e convivendo com os eternos, é porque o nosso ser racional já voltou para a eternidade em vida. E o ponto na cabeça do ser humano, esse ponto central, é justamente a glândula pineal, a máquina do raciocínio, onde está o habitante do mundo racional, materializada em forma de máquina do raciocínio. Pelo que o Dr. Carlos falou, professor Porfírio, nós podemos ver que dentro da cultura racional a gente tem provas e comprovações, que a gente passa a ver luzes e perceber que há uma mudança na vida. Então eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso, para a gente saber, porque a gente começa a ler o livro e não sabe se é realmente o caminho verdadeiro, certo? Então eu queria saber, tem comprovações para a gente saber que é realmente a verdade das verdades? A maior comprovação a pessoa vai sentir dentro de si mesma através da leitura do livro. Isso cada um sente de uma forma muito pessoal, muito sensível mesmo. Acrescentando sobre a questão da fase da racionalização, tecnicamente, vamos dizer assim, né, para as pessoas gravarem bem o que é esta fase, terceiro milênio, a fase da racionalização corresponde a toda a humanidade conhecer o seu mundo de origem e saber como voltar para ele. Ora, como conhecer o nosso mundo de origem, sabendo como voltar para ele, isto são informações de extrema importância, porque justifica a nossa origem, e a leitura do livro Universo em Desencanto, ele tem exatamente essa finalidade, dar a conhecer ao ser humano que existe este mundo. Esta é a grande prova e a grande comprovação desta ação benéfica, e este contato que o ser humano passa a ter com a energia racional, nós dizemos assim dessa forma, que é o sentimento que nós temos, que se chama imunização racional. E alguns dirão, mas isso aí nasceu da cabeça de vocês? E evidentemente que não. Mais uma vez, a origem é extraterrena, o livro tem uma origem sublime. A pessoa que editou esse livro, nós podemos em outros programas dar outros esclarecimentos,
como foi editado o livro, mas queremos lembrar a todos que, desde as profecias antigas, nos textos bíblicos e muitos outros profetas, como nós tratamos, Santo Odile, já tinham anunciado que no final dos tempos, eu acho que não há nenhuma dúvida que nós estamos vivendo o final dos tempos, né? Não, claro que não. Pois tudo que está acontecendo, realmente não. Nesse final dos tempos, realmente surgiria um novo conhecimento, surgiria a imunização racional. Naturalmente o nome não era esse, não foi anunciado com esse nome, mas um conhecimento de redenção universal, que é exatamente a imunização racional, esta iluminação que o ser humano passa a ter para conhecer o seu mundo de origem. Porque nós não vamos conhecer o nosso mundo de origem, diga-se de passagem, calculando de baixo para cima. Esse é o grande erro da estratégia humana e por isso ninguém está acertando nada, nem governos, nem filósofos, nem educadores, nem ninguém. Vamos falar logo português claro. Por que que o mundo está conturbado? Porque as pessoas querem chegar lá em cima calculando de baixo para cima. E a coisa vem de cima para baixo, na verdade. Esta revelação é de cima para baixo, por isso é o terceiro milênio, e para você perceber isso, você precisa se desenvolver, você precisa se conhecer, saber como que a natureza trabalhou, evoluiu, preparou tudo isso para nós sentirmos em nós mesmos esta nova fase, esta nova era e este novo procedimento da humanidade, porque alcançar a paz, o amor e a fraternidade baseado na ideologia cristã, ou na ideologia islâmica, ou na ideologia budista, nunca vamos chegar a paz nenhuma, diga-se de passagem. Como nunca chegamos, Nunca né? chegamos. Porque muitas religiões e muitas confusões, inclusive até guerras religiosas, né? Perfeitamente. Porque... Ao longo da história foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que nós precisamos realmente conhecer? Uma origem só, um Deus só, e precisamos esclarecer bem isso. Temos muitos argumentos, estamos lendo um livro que nos mostra isto, recomendamos a leitura deste livro para as pessoas que quiserem conhecer o assunto, se tratarem, terem os seus benefícios, que são provas e comprovações, que o mais importante das provas e comprovações, que você me perguntou, Oswaldo, é exatamente isso, é essa coisa simples, que a pessoa na sua casa, fazendo o que estiver fazendo na sua vida, a simples leitura do livro vai dar a ela uma confiança e uma colocação diante dos problemas da vida, que todos têm naturalmente, não é? Não há milagre, e nós vamos aprender a resolver os nossos problemas. Na verdade, nós aprendemos mesmo, eu particularmente posso recomendar, não crie problemas para não ter que resolver. A melhor coisa da vida é a gente não criar os problemas. Agora, você não cria o problema na medida que você não tem necessidade, e assim vai. Mas a leitura do livro é saudável, ela não é contra nenhuma ideologia, não é uma ideologia, mas não é contra nenhuma, e vai dando ao ser humano esta percepção natural, simples, provando o que é a cultura racional. Que o mais bacana é isso. A pessoa encontra a prova na própria leitura do livro, em si mesmo, na sua vida, nos seus amigos, nos seus relacionamentos, na sua igreja, na sua escola, onde estiver, que a cultura racional é conhecimento, é cultural, é desenvolvimento cultural, não é uma ideologia. Não é, doutor Carlos? É isso mesmo. Só gostaria de acrescentar rapidamente aqui que as provas, no meu entender, são principalmente essas da realidade de uma energia superior próxima da gente, cuidando da gente, amparando a gente. Então, a evidência racional é a principal e as comprovações são os casos de cura, são os benefícios que a pessoa tem, melhoras físicas, morais, financeiras, tudo pela energia racional, faz a aura da pessoa ficar mais positiva, a mente ficar mais consciente, e isso é o desenvolvimento do raciocínio. A pessoa começa a acertar sem querer em tudo no início do desenvolvimento do raciocínio. É porque é de Deus mesmo, né? Doutor Carlos, a imunização racional está dentro do livro de cultura racional, é isso? Exatamente. É um estado de consciência quando o desenvolvimento do raciocínio se completa e a aura da pessoa fica imunizada, fica blindada e não tem mais desequilíbrio elétrico e magnético. Ela está ligada à eternidade em vida. É um perfeito aparelho para Deus usar, porque o pensamento divide, causa sempre confusão. Nosso tempo já está se esgotando, muito pouquinho, mas eu espero que vocês estejam gostando do programa e amanhã você vai ver um outro programa, um novo programa, o programa Terceiro Milênio, com mais novidades. Então, acompanhe o nosso programa e obrigado pela audiência. Tchau.